Irmãos, nós vamos terminar o capítulo 24 do evangelista Mateus. E eu peço para que você, por favor, abra comigo. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do verso 27 ao verso de número 36. Na verdade, nós não vamos fechar o capítulo hoje. Nós vamos chegar até o versículo de número 36, na segunda perícope desse sermão. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez. Senhor, nós entregamos essa palavra, Senhor, diante da Tua presença. É o Teu Evangelho, é a Tua verdade, é a Tua palavra, são as Tuas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o texto dessa noite, para a glória do Teu nome. Ajuda o Teu povo, Senhor, a compreender os sinais, os eventos que vão acontecer, ó Deus, na Tua segunda vinda. Faz isso para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Amém. O sermão dessa noite, irmãos, tem como título o sermão escatológico de Jesus, o glorioso retorno de Cristo. O glorioso retorno de Cristo. Eu não sei se você já teve a sensação de que Cristo já voltou e você ficou. Você já teve? Alguém já teve essa sensação? Levanta a mão aí. Né? Se você já pertenceu às igrejas pentecostais, e talvez, né, alguma igreja dispensacionalista, é bem provável que você já se pegou no momento pensando assim, Jesus voltou e eu fiquei. Irmãos, eu passei por esse momento tenso, é um momento de tensão, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, né, alguns meses ali que antecederam a minha conversão, eu saí, né, com os meus amigos e voltei no último ônibus, irmãos, o último ônibus da última linha. E a minha casa ficava lá no final do Costa e Silva, onde o ônibus então faz a volta, lá no Parque do Ar, né? A minha rua era a última, lá no ponto final. Irmãos, eu peguei esse ônibus por volta ali de 1h da manhã, embarquei aqui no Terminal Norte, sozinho, somente eu estava dentro daquele ônibus, lá atrás, né, todo de preto, né, com a vida, né, sexo, drogas e rock and roll, voltando para casa, e aí daqui a pouco o motorista, não sei porquê, mas desligou a luz interna do ônibus, ele desligou. Né? E eu
lá atrás, assim, já fiquei meio tenso, né? Irmãos, quando chegou na metade do bairro ali, eu olhei para fora, não tinha nenhuma luz, não tinha nada, aquele breu, né? Nada, nem luz do poste, nem luz nas casas. Aquilo já foi me dando assim, né? Sangue de Cristo tem poder, né? O que está acontecendo aqui? Parei no último ponto, né? Irmãos, sem nada, nenhuma luz a não ser a luz do ônibus, do farol do ônibus. O ônibus foi embora e eu fiquei olhando assim no ponto, o ônibus indo embora, aquela garoa caindo. Eu falei assim: Cristo voltou e esse menino rebelde aqui ficou para trás. Eu corri, irmãos, eu pensei o seguinte: se eu chegar em casa e eu for recebido pela minha mãe, Jesus não voltou, porque minha mãe está em casa, né? A prova de que Jesus não voltou não eram os sinais, era se a minha mãe estava presente, né? Inclusive ela deve estar ouvindo agora, ela está cuidando dos meus filhos, né? Na minha casa, ela deve estar rindo dessa situação. Aí eu bati na porta desesperado, assim, quase chorando. Daqui a pouco a minha mãe lá atrás, lá do quarto: isso é hora de chegar em casa, menino. Eu falei: graças a Deus, né? Jesus não voltou, eu não fiquei para trás. De fato, irmãos, isso aconteceu, compartilhando com outras pessoas esse texto, eu vi que é algo que aconteceu com outras pessoas, e o ambiente, né, eu sei que a maioria de nós veio de igrejas pentecostais, dispensacionalistas, a gente foi doutrinado durante os anos a pensar que Jesus poderia voltar e a gente ficar. Quem não se lembra, por exemplo, daquele hino, né, dos anos 80, 90, né, o rei está voltando, né? O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos vão para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou, surge a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, né? Engraçado que a pessoa que presenciou isso, ela ficou, né? Porque todo mundo saiu, ela presenciou o mercado vazio, né? O trem vazio, o avião caindo, né? O que acontece, irmãos? Nós fomos doutrinados durante anos a pensar que vai ser assim: Jesus vai voltar, né? Os incrédulos vão ficar, aquelas pessoas que não entregaram a vida a Cristo, né, vão ficar nessa terra, os crentes vão ser arrebatados e você então vai ter ali uma segunda oportunidade, né, onde a salvação é por obras. A salvação é por obras, porque não vai ter pregação do Evangelho, ninguém mais é crente, a igreja subiu, quem vai pregar o Evangelho? Ninguém. Então você vai ser ali salvo por obras, né? Negue a Cristo, não nego, aí corta o dedo, nega Cristo, aí corta a mão, vai cortando os pedaços até o camarada morrer, não negando a Cristo. Se ele não negar a Cristo até o fim, ele é salvo. Ou seja, o que está por trás disso é salvação por obras, né? Dentro dessa visão. Irmãos, não vai ser assim. Não vai ser assim. Tá? Eu lhe garanto que ninguém vai ter a sensação de que Cristo voltou e eu fiquei para trás. Não. Todos vão saber quando Cristo voltará. Todos. Crentes e incrédulos. Crentes e incrédulos. Não vai ter um tempo onde você vai pensar assim: olha, vou me arrepender agora, né? Vou ser torturado, né, pelo anticristo, quem sabe eu vou ser salvo. Não tem esse tempo, como nós veremos hoje. Como será o retorno de Cristo Jesus? Como Jesus descreveu o seu retorno aqui em Mateus capítulo 24? Irmãos, nesse sermão nós encontramos de uma forma mais enfática a parousia de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Sua mensagem também é costumeiramente conhecida como Sermão do Monte, porque Jesus, ele deu esse sermão aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. E esse sermão é fruto da pergunta dos discípulos lá
no verso 3. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Como nós vimos, Jesus saiu do templo, daquela estrutura grandiosa, e disse, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Jesus, então, algumas horas depois, está no Monte das Oliveiras, tendo, então, ali, uma visão para Jerusalém, para o templo, vendo toda aquela estrutura do templo, e os discípulos, então, perguntam, quando é que vai acontecer essas coisas? Qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? No sermão passado, irmãos, eu explorei todo o contexto dessa passagem. E nós precisamos lembrar que os discípulos fizeram não uma, mas 3 perguntas. Eles perguntaram, quando acontecerá essas coisas, ou seja, quando vai acontecer a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Segundo, qual é o sinal da segunda vinda de Cristo Jesus? E terceiro, quanto ao fim dos tempos. E nós vimos então, irmãos, que há uma confusão aqui na cabeça dos discípulos. Eles associaram a destruição do templo com o fim dos tempos, como se fosse um único evento. Todavia, essa associação que eles fazem desses 2 eventos acontecendo simultaneamente é equivocada. Por quê? Porque a profecia do verso 2, a destruição do templo já aconteceu. O templo já foi destruído. Além disso, irmãos, nós temos Jesus dizendo no verso 34, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. Como nós vimos, irmãos, no último sermão, parte dessas profecias aqui do capítulo 24 já foram cumpridas no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Como vimos, os 8 sinais destacados aqui nesse capítulo, a aparição dos falsos cristos, as guerras, a fome, os terremotos, a grande tribulação e até mesmo pequenos mini anticristos, já foram vistos lá no 1º século. Portanto, a queda de Jerusalém, a destruição do templo, em certo aspecto, irmãos, é um mini apocalipse para os judeus. Contudo, esses sinais aqui, todos esses sinais vistos no 1º século, com a queda de Jerusalém, serão ainda maiores, em dimensões globais, no fim dos tempos. Naqueles dias que vão preceder o retorno de Cristo Jesus. Chegamos então no verso de número 27, onde, depois de todos os sinais, o retorno de Cristo se fará presente, como prometido. A pergunta é, como será essa vinda? Como será esse retorno? O que o texto nos responde, irmãos? O texto nos dá pelo menos 5 verdades aqui acerca do retorno de Cristo Jesus. 5 verdades acerca do retorno de Cristo Jesus. Primeiro, o retorno de Cristo Jesus será repentino. Verso 27 e verso 28. O retorno de Cristo Jesus será repentino. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Desde a sua ascensão aos céus, o mundo tem tido então as suas convulsões, irmãos. Os desvios doutrinários, o aparecimento de falsos cristos, as guerras, as fomes, os terremotos, o anticristo, precederão o maior e o mais tremendo evento que a humanidade irá presenciar, o retorno de Cristo Jesus. Depois de passar por todos esses eventos, por todas essas dores de parto, chegou o momento agora tão aguardado de dar à luz esse novo tempo, essa nova era. As contrações foram intensas e cada vez maiores, com intervalos menores de tempo entre uma contração e outra. E no meio da grande tribulação, enquanto a terra então está sendo banhada pelo sangue dos mártires, pelo sangue dos cristãos que vão morrer na grande tribulação, ouve-se um soar de uma trombeta nos céus,
e de uma forma repentina, Cristo aparece para julgar este mundo. Perceba que o seu retorno, apesar dos sinais, irmãos, será repentino. As pessoas estarão desatentas, como a geração diluviana, verso 38 e verso 39, como nos dias de Noé, desatentas, entregue às suas próprias paixões, sem se importar com esta hora, quando de repente, num piscar de olhos, tão rápido como um raio que cruza os céus, Jesus voltará nos ares. Será como um piscar de olhos, como um faiscar de uma estrela. Ninguém poderá se preparar nessa última hora. Por quê? Este evento vai apanhar todos os homens de surpresa. Os homens correrão atrás dos seus sonhos, dos seus anseios, despreocupados com essa vida. Estarão, irmãos, vendendo, comprando, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, vai ser um dia normal. Vai ser um dia completamente normal para a humanidade. Contudo, na ampulheta decretada para marcar o fim dos tempos, o último grão de areia passará de uma âmbula para a outra. Os homens serão pegos de surpresa com a volta de Cristo. Por quê? A volta de Cristo será repentina. O retorno de Cristo, irmão, será repentino, como um piscar de olhos, como um relâmpago que cruza os céus. A segunda verdade é que o retorno de Cristo, ele virá acompanhado por um grande abalo cósmico. Um grande abalo cósmico. Verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, veja, a igreja vai passar pela tribulação. Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Depois da tribulação daqueles dias, irmãos, isto é, depois da grande perseguição religiosa que vai marcar o fim dos tempos, um grande abalo cósmico irá surgir. Diz o texto que o sol e a lua não vai dar mais a sua luz. É possível aqui, irmãos, que o texto esteja falando de uma completa explosão desses astros. Perceba que uma convulsão da natureza irá eclodir, de modo que tudo aquilo que é firme no universo será sacudido. As colunas do universo estarão bambas. O universo vai cambalear, irmãos. Uma revolta cataclísmica fará os alicerces do universo despencarem. Toda a lei da gravidade será suspensa. Diz o texto que as estrelas dos céus e os poderes celestes serão abalados. Este mesmo sermão, sob a perspectiva do evangelista Lucas, palavras de Jesus sob a perspectiva de Lucas, Lucas capítulo 21, verso 25 e 26, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia, em perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Veja aqui, maremotos. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Pedro descreve esta cena, irmãos, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Sob a perspectiva da visão de João, no Apocalipse nós temos a cena, essa cena aqui da seguinte forma, Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu
caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Pergunta João. Concordo, irmãos, com o pastor Hernandes Dias Lopes, quando comenta esse texto. Ele diz que Deus encerra as funções dos astros e dá início ao julgamento do mundo. O tempo da ação humana na história passou. É hora do balanço. O firmamento do céu, com os astros fixos nele, que parecia ser eternamente confiável, natural e protetor, agora estremece, balança, perde a segurança e não funciona mais. Obviamente, irmãos, que tudo isso não pode preceder por muito tempo o retorno de Cristo. Por quê? Diante de um cenário desse aqui, ninguém estaria vivo para presenciar a volta de Cristo. É possível, então, que tudo isso aconteça, esse abalo cósmico aconteça, ao mesmo tempo, de forma simultânea com a volta de Cristo Jesus. Cristo Jesus voltará nos ares, ao mesmo tempo que todo o universo começa a passar por essa revolta cataclísmica. É provavelmente aqui, irmãos, onde tudo começa a ser transformado, começa a morrer e começa então a ressuscitar como um novo céu e uma nova terra, descritas ali em Apocalipse capítulo 21. A terceira verdade está relampeando, talvez seja hoje. Oxalá que seja hoje, né? Amém? Oxalá que seja hoje. O retorno de Cristo Jesus será um evento glorioso e poderoso. Ainda que tudo aconteça ao mesmo tempo, o retorno de Cristo Jesus será poderoso, um espetáculo de glória e de poder. Diz o verso 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Agora, imagine comigo aqui a cena. O mundo está sendo abalado. O sangue dos mártires está banhando o chão. Terremotos, maremotos e um abalo de proporções universais sacode os astros dos céus. Os incrédulos estão desmaiando de terror. Alguns correm para as cavernas, outros correm para as montanhas e pedem para que as montanhas possam então cair sobre eles. Todos os homens de todos os lugares do globo avistam no céu um sinal, o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse, irmãos? Que sinal é esse? Veja que os homens verão o sinal e depois vão ver o Filho do Homem vindo. Que sinal é esse? Eu concordo, irmãos, com alguns comentaristas, que muito provavelmente o sinal do Filho do Homem é o sinal da cruz. Um sinal que vai rasgar os céus de um lado a outro. Os homens saberão que este é o sinal do homem, o sinal do qual a igreja em todos os séculos amou, propagou como símbolo da sua fé. Ao ver esse sinal, diz o texto, que as nações vão se lamentar, todos os homens chorando de terror. Os homens assustados, trêmulos, correndo de um lado para o outro, buscando uma nova oportunidade de se ouvir a mensagem do Evangelho, uma oferta do Evangelho. Contudo, todas as oportunidades do Evangelho naquele dia se findaram, acabou, não tem mais. Restou-lhes tão somente o lamento, resta-lhes tão somente o luto, o remorso, por não ter se arrependido antes, por não crer antes,
por não ter entregado a sua vida ao Senhor antes. Neste momento, os incrédulos sabem que estarão condenados, e os crentes sabem que serão definitivamente salvos e transformados. Eles verão nos céus o sinal do Filho do Homem. Todos olham para cima e veem o Filho do Homem nas nuvens dos céus, com poder e glória. O que este verso nos ensina, irmãos? Veja que a segunda vinda de Cristo Jesus, ainda que seja com poder e glória, vai ser uma vinda pessoal, vai ser uma segunda vinda física, visível, audível e pública. Na sua primeira vinda, muitos não o reconheceram como rei. Muitos o desprezaram como rei, não lhe deram importância. Contudo, não será assim no seu retorno, na sua segunda vinda. Todos o reconhecerão. Não será mais necessário apresentá-lo. Não será mais necessário, irmãos, fazê-lo conhecido nas nações. Não. Ele se mostrará visivelmente para todos, voluntariamente ou forçadamente, reconhecerão de uma vez por todas que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quarta verdade: o retorno de Cristo Jesus será uma santa convocação dos eleitos. Verso 31. Além de voltar em glória, em poder, Cristo também voltará com um santo chamado, com uma santa convocação, com uma chamada santa. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra da terra. Cristo reunirá os seus eleitos, irmãos. Cristo reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, de toda extremidade. Homem, mulher, criança, de toda língua, de toda tribo, de toda nação. Todos os eleitos estarão como uma grande congregação, num grande culto, como uma grande igreja, todos em pé, reunidos juntos, neste mesmo dia. Aqueles que já morreram da antiga aliança, aqueles que estão vivos na nova aliança, todos eles, agora com seus corpos transformados, ressuscitados, todos eles reunidos nesse espetáculo de glória. Alguns irmãos, aqueles que já morreram, com Cristo Jesus, descerão com Cristo Jesus, outros subirão com Cristo Jesus, e todos se encontrarão com Cristo Jesus nesse evento glorioso, nesse grande culto, nessa grande assembleia. Veja vocês, meus irmãos, que nenhum dos eleitos vai ficar de fora dessa reunião. Todos serão convocados pelos anjos, todos serão chamados. Perceba que é um chamado nos quatro ventos, de uma extremidade à outra da terra. Os eleitos, ainda que espalhados nas nações, serão finalmente reunidos como uma só congregação. Nenhum vai ficar de fora, nenhum. Aleluia! Aleluia! Aleluia, irmãos! Eu estou aqui, pela graça eu estou aqui. Pela graça do Senhor eu estou aqui, amém? Você está aqui, irmãos? Você está aqui? Amém? Amém. Que culto maravilhoso. Se já amo estar nesse ambiente aqui. Imagina, irmãos, nesse dia, com irmãos indígenas, com irmãos do Oriente, com irmãos da Europa, com irmãos da África, com irmãos das ilhas, cada um ali com as suas canções, cada um com os seus penteados, cada um com suas roupas, todos nós reunidos aqui, pelos anjos do Senhor, nesse grande culto. O Senhor Jesus virá de uma forma repentina, o Senhor Jesus virá com poder e glória, o Senhor Jesus virá nessa convocação dos eleitos.
nessa chamada para os eleitos. Em quinto lugar, irmãos, o retorno de Cristo Jesus será imprevisível. Imprevisível. Jesus, ele encoraja os seus discípulos a aprender a lição da figueira. Jesus, na verdade, aqui está contando uma pequena parábola. E, infelizmente, irmãos, essa parábola, ela tem sido recebida de uma forma equivocada por aqueles que veem, essa parábola com alegoria, complicando as coisas. Jesus não traz aqui uma alegoria, Jesus traz uma analogia, uma comparação. Alguns intérpretes, por exemplo, afirmam que a figueira representa a nação de Israel, como que teve então o seu reconhecimento, como Estado, como uma nação política em 1948. Eles vão dizer, olha, essa figueira aqui que está brotando, que está sendo renovando aqui suas folhas, é a nação de Israel. E por que essa interpretação alegórica, irmãos, ela é equivocada? Em primeiro lugar, porque Jesus não identifica a figueira com a nação de Israel. Simples assim. Jesus não identifica a figueira com a nação de Israel. Em segundo lugar, a nação de Israel, nesses mais de 50 anos aí, é uma das nações mais hostis quanto ao Evangelho. A maior parada gay do mundo é em Tel Aviv, em Israel. Então a gente não está vendo aqui um florescer das folhas. Essa parábola, irmãos, contudo, ela é simples, ela é descomplicada. No contexto imediato da passagem, o seu significado não deve ser difícil de discernir. Aqui Jesus, ele deseja ensinar uma lição de comparação instrutiva, irmãos. Instrutiva. Jesus somente está ilustrando o seu breve retorno, usando aqui a parábola da figueira e apontando para os sinais que haveriam de anunciar o fim dos tempos. Ele ensina essa verdade apontando para o processo de florescimento da figueira, algo que era muito conhecido então na Palestina. As pessoas sabiam. Quando a figueira começa a florescer, a criar os seus brotos e a renovar as suas folhas, o verão está próximo. O verão está próximo. A ideia aqui, portanto, é que todos os sinais, comunicarão o seu retorno, tal como quando os ramos e as folhas da figueira anunciam a chegada do verão. Quando os crentes que estarão vivos nos últimos dias presenciarem todos os sinais, principalmente esses do verso 4 ao verso 26, eles deverão então saber que o retorno de Cristo está perto e por isso devem se preparar para o seu retorno. Por isso Jesus alerta os seus discípulos: quando virem essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Verso 33. Chegamos então no verso 34. E como nós vimos no sermão passado, Jesus ele responde aqui a primeira pergunta dos discípulos, irmãos. A queda de Jerusalém, a destruição completa do templo e da cidade de Jerusalém aconteceu no ano 70. Como ele havia profetizado, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, não passarão. Verso 34 e verso 35. Então veja, que se por um lado nós afirmamos que o fim dos dias e o retorno de Cristo Jesus são eventos que ainda vão acontecer, por um outro lado nós precisamos defender que aquela geração presenciou um mini apocalipse em seus dias. Verso 34. Não vai passar esta geração, esta.
Alguns vão querer fazer aqui uma espécie de um malabarismo exegético, irmãos. Esta geração é o tipo de pessoas dos últimos dias. Não. Não. Se fosse isso, Jesus dizia aquela geração. Aquela geração. Jesus está dizendo esta geração. Ou seja, 40 anos para acontecer que cabe exatamente no ano 70. E é aqui então, irmãos, que se faz necessária a posição escatológica do preterismo parcial. Do preterismo parcial. Parte do Apocalipse, parte dessas profecias se cumpriram no ano 70. Contudo, Jesus pega essas profecias, esses eventos, como um rascunho, como um protótipo de algo muito maior. Contudo, perceba que ninguém sabe o dia e nem a hora. O retorno de Cristo será imprevisível, ou seja, ainda que os crentes precisam estar preparados e reconhecer que Ele está às portas, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Filho. Cabe tão somente ao ministério do Pai o conhecimento, a ciência desse dia decretado para a volta de Cristo. Somente o Pai, em sua eterna ciência dos seus decretos, sabe o dia e a hora do retorno de Cristo Jesus. Ninguém mais sabe, nem anjo, nem homem, nem mesmo o Filho sabe o dia do seu retorno. Dentro da economia da Trindade, esse ministério ficou tão somente no encargo de Deus o Pai. Tão somente no encargo de Deus o Pai. Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Muitas seitas, irmãos, muitas seitas, em sua maioria de linha dispensacionalista, tentam marcar o dia e a hora que Jesus vai retornar. Por vezes ali ficam sabendo, de profetas que marcam a data, que tentam marcar ali o dia, a hora, um calendário. Tentam fazer previsões do retorno de Cristo Jesus. Isso aconteceu com os adventistas inúmeras vezes, com as testemunhas de Jeová, com os mormons, com a seita do reverendo Moon, até mesmo, irmãos, uma galinha profeta, uma galinha inglesa, de uma pequena cidade da Inglaterra, até mesmo uma galinha profetizou a volta de Cristo Jesus. Alarmou, apavorou uma cidade inteira. A galinha colocava ovos, colocava ovos ali no galinheiro, sempre com a inscrição, Christ is coming, Christ is coming. Cristo está voltando, Cristo está voltando. E aí as pessoas da cidade ficavam, apavorados, com aquela galinha profeta ali. E aí o vizinho do fazendeiro, certa noite, ficou ali às espreitas, tentando ver o que acontecia, como é que aquela galinha colocava aquele ovo, fazendo aquela inscrição, viu que era o próprio fazendeiro que fazia então essa inscrição com aqueles ovos. Ninguém sabe, irmãos, nem anjo, nem homem algum, nem igreja local alguma, nem seita, nem mesmo o Filho sabe, tão somente o Pai, Deus Pai, sabe o dia e a hora do retorno de Cristo Jesus. Barulho de guerra, estamos em guerra, é guerra, irmãos, é guerra, amém? Os irmãos estão me ouvindo? Algumas aplicações para nós. Algumas aplicações para nós. Cristo prometeu vingança.
Cristo prometeu juízo. Tenhamos paciência. A segunda vinda de Jesus, como eu bem disse, será pessoal, física, visível e audível para todo mundo. Todo olho verá, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Naquele dia, irmãos, aquele dia, todos os falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, líderes de seita, homens religiosos maus, abusadores da fé alheia, se depararão com Cristo homem, com Cristo bravo. Todos os homens maus, caluniadores, opressores, violentos, homens que ousaram fazer do seu casamento um terror para suas esposas, esposas que ousaram fazer do seu casamento um terror para sua família, para os seus esposos, os abortistas, os idólatras, os pedófilos, os assassinos, todos eles estarão diante do Cordeiro de Cristo, e Cristo estará muito bravo. Todos os terroristas, homens cujas as mãos, irmãos, estão manchadas de sangue inocente, estarão diante de Cristo Jesus. Todos os homens com seus pecados, com as suas iniquidades, com as suas maldades, com as suas injustiças, estarão diante de Cristo. E a pergunta é: como eles vão ficar diante de Cristo? Como eles estarão diante desse Cristo aqui, irmãos? Com toda certeza, eles sentirão o pior dos terrores. E mais, todos eles estarão vivos e conscientes neste momento. Vão desejar a morte, mas a morte vai se esconder. Eles não vão poder mais encontrar a morte. Olharão para Cristo, ficarão como uma criança com medo do bicho-papão. Aquele que eles tanto desprezaram, aquele que eles tanto feriram, agora se apresenta diante deles montado num cavalo branco, vestido como um guerreiro. Nos seus olhos há fogo, seus cabelos são brancos, na sua boca há uma espada, irmãos. Seus pés são reluzentes como uma fornalha. Este é Cristo Jesus aqui, com um manto manchado de sangue, montado num cavalo. Imagina a cena. Como esses homens ficarão diante de Cristo? Eles presenciarão, estarão diante de Cristo com o fundo das suas calças borrado. Os joelhos ficarão trêmulos, bambearão, baterão um joelho no outro. Eles sentirão a mais plena justiça dos céus sobre as suas cabeças. Nesse dia, a nossa justiça, crente, a nossa justiça será lavada de uma vez por todas. O sangue dos mártires, daqueles que sofreram por causa da sua fé, será vindicado pelo próprio Cristo. Cada homem, cada mulher, cada criança que sofreu nas mãos de homens perversos, estarão agora escondidos atrás de Cristo Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, desceu para dar um basta no sofrimento causado por esses homens maus. J.C. Ryle comenta esse texto dizendo: em sua primeira vinda, Jesus veio como um homem de dores, cercado de aflições e sofrimento. Nasceu numa simples manjedoura em Belém, pequenino e humilde, e assumiu a forma de servo, tendo sido desprezado e rejeitado pelos homens desde o início. Ele foi traído, entregue às mãos de homens iníquos, condenados por um julgamento injusto, foi escarnecido, açoitado, coroado com espinhos e, por fim, foi crucificado no meio de ladrões. Contudo, em sua segunda vinda, ele virá como Rei de toda a terra, com toda a majestade real.
os príncipes e os grandes homens deste mundo haverão de comparecer diante do seu trono para receberem uma sentença eterna. Diante dele toda boca vai se calar, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor. Jamais nos esqueçamos disso, diz o bispo Raio. Não importa o que os homens possam fazer no presente, não permanecerá zombaria alguma, nem escárnios contra Cristo, nem fidelidade alguma no dia do juízo. Os servos do Senhor podem esperar com paciência. Seu mestre será um dia reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse dia aqui, não vai ter mais zombaria diante de Cristo. Não vai ter mais. Não vai ter mais escárnio do porta dos fundos. Não vai ter mais escárnio, irmãos, de terroristas, de homens maus, de homens perversos, que colocam cristãos dentro de uma jaula acorrentado e está com fogo, irmãos, com gasolina. Não vai ter mais isso. Cristo Jesus vai vir vingar os crentes. Esse é Cristo Jesus. Tenhamos paciência. Tenhamos paciência. Um dia o nosso Cristo será reconhecido de uma vez por todas. Se os homens não quiserem voluntariamente dobrar seus joelhos, Cristo Jesus vai quebrar as suas rótulas. Todos vão se curvar, todos vão se prostrar diante de Cristo e reconhecê-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos. Segunda aplicação, irmãos, não haverá uma segunda oportunidade. Portanto, o tempo do arrependimento é agora, é agora. O tempo do arrependimento é agora. Haja vista que a sua segunda vinda será repentina, imprevisível. Você não pode deixar de entregar a sua vida a Ele agora. Porque não vai ter uma outra oportunidade nesse dia aqui, irmãos. Naquele dia, no dia do seu retorno, todas as portas da oportunidade vão se fechar. Toda a oferta do Evangelho vai se findar. Talvez você está me escutando agora e está pensando consigo mesmo, ok, um dia eu vou me reconciliar com Deus. Um dia eu vou consertar a minha vida com Deus. Um dia eu vou viver a vida de forma digna do Evangelho. Um dia eu vou começar a obedecer de uma forma mais estrita, de uma forma com mais disciplina, Cristo Jesus. Um dia eu vou fazer valer a pena a morte de Jesus por mim. Meu irmão, minha irmã, talvez esse dia, para você, jamais chegará. Esse dia que você tanto espera para depois, talvez para você, esse dia jamais irá chegar. Lembre-se do que Jesus ensinou aqui, olhando para a figueira. Veja os sinais, irmãos. Todos eles se cumprindo, todos eles, todos. O que nos resta agora, é o anticristo, o último deles, ser levantado. Talvez já nasceu. E a pergunta é, como é que você está vivendo a sua vida? Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Portanto, o momento de se consertar com Deus, de se reconciliar com Deus, é agora. Diz o texto que Cristo está próximo, verso 33, Cristo está próximo, está às portas, com a mão no trinco. Ainda que nós não saibamos, irmãos, o dia do seu retorno, nós temos convicção hoje, que Deus concede a todos nós, hoje, uma nova oportunidade. Está aqui, eu estou pregando aqui.
Talvez você pense assim, a Vila da Graça não faz apelo, né? Não faz apelo. Irmãos, toda pregação nossa aqui é um apelo do começo ao fim. Eu estou pregando aqui, a pregação do Evangelho é um apelo, entregue-se a Cristo agora. Agora. Creia nele. Creia nele, agora. Creia. Deposite toda a sua esperança em Deus agora. Se arrependa. Olhe para trás, olhe para os seus pecados. Todos eles consumados, pagos em Cristo Jesus. Abandone a sua vida de pecado e creia em Cristo Jesus. Não vai ter uma segunda oportunidade, não vai ter. Não vai ter. Eu vejo pessoas, irmãos. Eu vejo pessoas, por vezes eu me vejo até um pouco manso, até demais, mais manso do que a Bíblia me permite ser, com alguns irmãos aqui da nossa igreja. Pessoas que vivem esfriando na fé, irmãos, abandonando o caminho da obediência, enquanto o mundo vai piorando, os sinais estão acontecendo. Ao invés da pessoa olhar para tudo isso e se consagrar ainda mais, se santificar ainda mais, essas pessoas vão se deixando influenciar com o mundanismo. Pode ser muito tarde para você naquele dia. Pode ser não. Se você não consertar a sua vida, com toda certeza, será muito tarde para você naquele dia. Muito tarde. Um dia a conta vai chegar. Não é você que pede a conta. É Cristo que traz a conta, sem você saber o dia e nem a hora. Pode ser muito tarde para você, meu irmão. Pode ser muito tarde para você, minha irmã. E a minha esperança, irmãos, é que todos nós, nessa noite, possamos estar encontrados entre esses eleitos aqui, que serão reunidos pelos anjos no verso 31, que possamos confiar que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, que possamos, irmãos, com a ajuda da santificação, validar a nossa salvação, validar que nós somos salvos realmente. Talvez você esteja enganado. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que vão passar a vida inteira achando que são nascidos de novo e não verão esse dia como o glorioso dia do Senhor. Presenciarão esse dia como o terrível dia do Senhor. Porque viveu sempre a vida nessa míngua. Crentes que não gostam de orar, crentes que não gostam de se envolver com a igreja. Eu vou descer o sarrafo agora aqui. Para o bem da tua alma e para a glória do nosso Deus. A nossa igreja é bíblica. A nossa igreja é bíblica e é saudável, irmãos. Eu tenho certeza disso. Os presbíteros dessa igreja são homens de Deus, pessoas saudáveis. Sabe qual é o envolvimento da maioria de nós nas programações da nossa igreja? Quase que zero. Aí você pensa assim, não sinto Deus, eu não estou, a minha vida não está legal, estou me sentindo frio, não estou, crendo como eu confiava antes, não estou depositando em Deus a minha confiança, mas você não se envolve com a igreja local. Você acha mesmo que alguém que deseja ter um físico, músculos no seu corpo, vai conseguir ter, indo uma vez por semana na academia? Não vai, não vai. Sabe por quê? A maioria de vocês
são fracassados em muitas áreas da vida, irmãos, espiritualmente falando, na família, no casamento, no trabalho, na vida espiritual, que vocês não procuram a igreja do Senhor. Está aqui, temos aqui terça-feira, reunião de oração. A maioria são pessoas novas da igreja que estão vindo, pessoas novas. E eu sei que muitas pessoas poderiam estar com a gente e não estão. E lá atrás, um dia você foi uma dessas pessoas que chegaram na igreja. Um desses novos que chegaram na igreja, entusiasmado com a teologia reformada. E você estava aqui. O que aconteceu? Na metade do caminho você esfriou. Você não vem mais. Você não se envolve mais. Nem mesmo no conforto da tua cama, crente, você não tem a capacidade de abrir o aplicativo do Meet, 9 horas da manhã, para ouvir um estudo bíblico. Você não tem essa capacidade, entendeu? Você não consegue. O que lhe falta? Você corre atrás dos seus sonhos. Quando você quer, você é determinado. Você faz uma universidade, você faz uma faculdade, você faz uma prova, você vai e estuda, e você passa talvez num concurso, você faz tudo isso. Você é empenhado para muitas coisas, mas espiritualmente você não é. Deixe-me falar uma coisa. O que é 70, 80 anos, que talvez é a média que muitos de nós aqui vai viver, comparado com a eternidade? Não é nada. Não é nada. Por favor, não fique bravo comigo. Eu amo cada um dos irmãos aqui. Eu amo cada um dos irmãos aqui. Cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. E se eu estou falando isso, irmãos, a palavra, Hebreus vai dizer que a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta do lado de quem ouve e corta do lado de quem prega. É para mim essa verdade. É para mim. Sou eu. Em primeiro lugar. Antes de todos os irmãos, eu preciso me santificar. Eu preciso me consagrar. Eu preciso me policiar, irmãos. Mas de fato, muitos aqui vão ser pegos de surpresa. Nós vamos continuar esse texto no domingo que vem, olhando agora para a prática, como nós precisamos nos preparar. Vai ter aqui a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Mensagens que Cristo trouxe para os seus discípulos, dizendo: olha, acautelai-vos, tomem cuidado, pode ser muito tarde. A vinda de Cristo vai ser repentina. A segunda vinda de Cristo será gloriosa e com poder e glória. A vinda de Cristo será como uma convocação dos eleitos. E a segunda vinda de Cristo será imprevisível. Você estaria preparado hoje se Cristo voltasse, irmãos? Pergunto para mim, será que eu estaria? Será que nós estaríamos preparados? Curve sua fronte. O bálsamo para as nossas almas é que as misericórdias do Senhor estão sobre nós nessa noite. Amém? A misericórdia do Senhor cai sobre nós nessa noite, mais uma vez. Creia em Cristo.
Creia em Cristo. Conserte-se. Se arrependa. Obedeça o Evangelho. Obedeça o Evangelho. Ó Deus, ajuda-nos. Nós não queremos, Pai, ser como a geração do dilúvio. Nós não queremos ser aqueles, ó Deus, que estarão comprando, vendendo, casando-se, se deixando casar, Pai, completamente despreocupados com esse dia. Ajuda-nos, por favor, ó Cristo Jesus, ajuda-nos. Desperta a tua igreja hoje, desperta cada crente, cada irmão, cada irmã nessa noite. Sacode, Pai, o teu povo, sacode o teu povo, Senhor. Todos nós olhamos para esses últimos meses, com essa peste, com esse vírus que corrói este mundo. Não é possível que o teu povo ainda fique sem te buscar, sem se santificar, sem se consagrar. Ó Deus, por favor, ajuda-nos, santifica a nossa alma, Pai. Nós não temos outro consolo, eu não tenho, Pai, eu não tenho outro consolo agora, eu não tenho, a não ser recorrer a Ti e pedir, santifica essa igreja. Santifica, ó Deus, as nossas vidas, Pai, por favor. Eu oro para que o Senhor venha trazer um verdadeiro avivamento sobre a nossa igreja. O Senhor pode fazer. Eu oro para que o Senhor venha avivar, esquentar, trazer um fogo, ó Deus, na chama que ainda arde no nosso coração, por favor. Ajuda-nos para a glória do Teu nome. Queremos estar contados, ó Deus, dentre estes, do verso 31, que serão recolhidos nessa convocação santa, onde os Teus anjos vão chamar os Teus eleitos de todas as nações, que possamos estar contados, ó Deus, entre esses eleitos aqui. Faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Ajuda-nos, ó Deus. Amém.